A chuva batia nas ruas de paralelepípedos do porto, mas não era a tempestade que mantinha André acordado. Era a memória da mão calejada de Tomás roçando a sua, um toque fugaz que abriu uma fenda na vida que ele passará anos selando. André, um contabilista de 32 anos, vivia preso à rotina de números e papéis, mas a casa de família onde morava no porto carregava um peso maior. Cada rangido do soalho trazia ecos do desprezo do seu falecido pai, que nunca aceitara quem André realmente era. A casa, herdada após a morte do pai, estava a desmoronar-se, vigas tortas, infiltrações, paredes que pareciam ceder sob o peso de memórias. Decidido a consertá-la, André contratou um empreiteiro, esperando apenas alguém que resolvesse os problemas práticos. Mas quando Tomás, de 35 anos, entrou pela porta, algo mudou. Tomás chegou numa manhã cinzenta, com uma energia silenciosa que parecia preencher o espaço. Não era apenas a forma como carregava a caixa de ferramentas com facilidade ou o modo como se movia com confiança, inspecionando as rachaduras nas paredes. Era o olhar dele, firme, direto, como se visse além da fachada de André, o homem que se escondia por trás de cálculos e formalidades. André sentiu um aperto no peito, uma mistura de curiosidade e medo, como se estivesse à beira de um precipício. Trocavam poucas palavras, mas cada frase parecia carregar um peso além do esperado. Tomás perguntou sobre a casa, sobre o que André queria salvar, e André, hesitante, respondeu que era mais do que apenas paredes. Ele não sabia por que dissera isso, mas o olhar de Tomás, que se demorou um segundo a mais, fez seu pulso acelerar. Nos dias seguintes, Tomás voltou, trazendo o som de martelos e o cheiro de poeira. André observava de longe, fingindo trabalhar nos seus relatórios, mas seus olhos traíam-no, seguindo o movimento de Tomás enquanto ele arrancava tábuas velhas ou media uma viga. Havia algo na presença de Tomás que desafiava a ordem que André construíra para se proteger, uma vida de silêncios, de evitar olhares, de manter todos à distância. Certa manhã, durante uma pausa, Tomás sentou-se no degrau da entrada com uma caneca de café preto. André juntou-se a ele, segurando a sua própria caneca, e a conversa fluiu por caminhos inesperados. Tomás falou da sua paixão por restaurar casas antigas, de como cada uma contava uma história. André, quase sem querer, deixou escapar que a sua própria história estava enterrada naquelas paredes, cheia de coisas que ele nunca dissera em voz alta. A tensão cresceu quando Tomás, com um tom calmo mais direto, perguntou se André vivia sozinho. Ele confirmou, sentindo o peso da pergunta, como se ela tocasse em algo mais profundo. Tomás apenas assentiu, mas o silêncio que se seguiu era denso, carregado de possibilidades que André não queria nomear. Ele sabia que estava a aproximar-se de uma linha que sempre evitara cruzar. O passado voltava-lhe à mente, as palavras cortantes do pai, o amante que o abandonara por uma vida mais fácil, os olhares de julgamento na cidade pequena onde crescerá. Tudo isso mantinha preso, mas o olhar de Tomás, que parecia não pedir permissão para existir, abalava essas amarras. Quando Tomás terminou o trabalho do dia e se despediu, André ficou parado na entrada, o coração batendo mais rápido do que queria admitir. Ele disse a si mesmo que era apenas curiosidade, apenas admiração por alguém tão à vontade consigo mesmo. Mas, no fundo, sabia que era mais. Algo estava a começar, algo que ele não podia controlar, e isso aterrorizava-o tanto quanto o atraía. Os dias seguintes trouxeram o som constante de ferramentas na casa de André. Tomás trabalhava com precisão, arrancando tábuas podres e expondo as fraquezas da estrutura, rachaduras escondidas, vigas corroídas pelo tempo. Cada golpe do martelo parecia coar algo dentro de André, como se as paredes que desmoronavam fossem as mesmas que ele erguera ao redor de si mesmo. Ele observava Tomás de longe, tentando se concentrar nos seus relatórios, mas era atraído pela confiança natural do empreiteiro, pela forma como ele se movia com uma certeza que André invejava. Era como se Tomás não precisasse provar nada a ninguém, enquanto André vivia preso a um medo constante de ser visto pelo que realmente era. Numa manhã, durante uma pausa, André levou uma caneca de café para Tomás, que estava sentado nos degraus da entrada.
Sentaram-se juntos, o ar fresco do porto misturado com o cheiro de poeira e madeira. A conversa começou leve, sobre o progresso das obras, mas logo deslizou para algo mais pessoal. André, quase sem perceber, deixou escapar um comentário leve, com um toque de flerte, sobre como Tomás parecia mais à vontade quebrando coisas do que construindo. Tomás não recuou, pelo contrário, olhou para André com uma intensidade que fez o ar parecer mais pesado. Ele perguntou, com uma voz calma mais direta, se André alguma vez deixava alguém se aproximar de verdade. A pergunta acertou André como um golpe, expondo a muralha que ele construíra após anos de rejeição, primeiro pelo pai, depois por um amor que o abandonara por medo do que os outros pensariam. André hesitou, murmurando algo vago sobre confiar com cuidado, mas o momento foi interrompido pelo toque insistente do celular de Tomás. Ele olhou para a tela, e André viu o nome, Miguel. Tomás silenciou o telefone rapidamente, mas o nome ficou preso na mente de André, como uma farpa. Tomás explicou, de forma breve, que Miguel era alguém do passado, mas não entrou em detalhes. A naturalidade com que ele desviou do assunto só alimentou as dúvidas de André. Seria Miguel um ex que ainda tinha poder sobre Tomás? Estaria Tomás preso a um passado que André não podia competir? Nos dias que se seguiram, a presença de Tomás na casa tornou-se ao mesmo tempo um conforto e uma fonte de inquietação. André tentava manter a distância, focando-se no trabalho, mas cada interação com Tomás parecia carregar um peso maior. Um roçar acidental de mãos enquanto passavam ferramentas, um olhar que se prolongava além do necessário, tudo isso fazia o coração de André disparar, mas também o enchia de medo. Ele lembrava das palavras do pai, que ecoavam em sua mente: isto não é vida para um homem. Lembrava do amante que o deixará, escolhendo uma vida mais aceitável aos olhos dos outros. E agora, com Tomás, André sentia-se à beira de repetir o mesmo erro, abrir-se para alguém que talvez não estivesse livre. Certa tarde, enquanto Tomás media uma viga, André não resistiu e perguntou, de forma hesitante, sobre Miguel. Tomás parou, o martelo ainda na mão, e respondeu que Miguel era parte de uma história antiga, alguém que não aceitara quem Tomás era por inteiro. A resposta deveria ter tranquilizado André, mas, em vez disso, plantou uma semente de insegurança. Ele conhecia bem a dor de ser rejeitado por ser quem era, mas também sabia como era difícil cortar laços com um passado que ainda ligava. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer palavra. À noite, sozinho, André caminhava pela casa, o som dos seus passos ecoando no vazio. Ele pensava em Tomás, na facilidade com que ele parecia viver, e no quanto isso o atraía e o assustava. Cada parede que Tomás derrubava na casa parecia expor mais de André, mas a sombra de Miguel, e do próprio passado de André, pairava como uma ameaça. Ele queria confiar, queria deixar-se levar, mas o medo de ser magoado novamente o mantinha preso, como se ainda estivesse sob o olhar julgador do pai, sob o peso de uma cidade que nem sempre aceitava quem ele era. A noite caiu sobre o porto com uma tempestade que sacudia as janelas e fazia as ruas brilharem sob a chuva incessante. André estava sozinho, tentando ignorar o barulho dos trovões, quando ouviu uma batida na porta. Era Tomás, encharcado, com lama nas botas e o cabelo pingando. Ele explicou, com a voz cansada, que o caminhão atolara na estrada e o celular descarregara. André, sem hesitar, abriu a porta, deixando-o entrar. O ar entre eles mudou assim que Tomás cruzou o limiar, como se a tempestade lá fora tivesse trazido algo inevitável. Sentados na cozinha, com o som da chuva como pano de fundo, a tensão que vinha crescendo há dias explodiu. André sentiu o calor da presença de Tomás, a proximidade que já não podia ignorar. Num impulso, ele se aproximou, e os dois se beijaram, um beijo intenso, carregado de tudo que haviam segurado por semanas. Não era apenas desejo, era como se, naquele momento, as barreiras que André construíra ao longo dos anos desmoronassem, deixando-o vulnerável, mas vivo. Eles se entregaram àquele instante, movidos por uma necessidade que nenhum dos dois nomeou. Na manhã seguinte, porém,
A realidade voltou com força. Enquanto André preparava café, o celular de Tomás vibrou sobre a mesa. O nome de Miguel iluminou a tela, e o coração de André afundou. Ele tentou ignorar, mas a dúvida já se instalara. Quando confrontou Tomás, a voz saiu mais afiada do que pretendia. Tomás admitiu, com um peso nos olhos, que Miguel ainda ligava, incapaz de deixar o passado para trás. Ele assegurou que não havia mais nada entre eles, mas as palavras soaram frágeis para André. A menção a Miguel trouxe memórias dolorosas de um antigo amor, alguém que escolhera uma vida mais simples para escapar do peso de ser quem eram juntos. André sentiu o chão ceder sob seus pés, como se estivesse revivendo aquela traição. O eco das palavras do seu falecido pai voltou com força: "Isto não é para ti. Nunca será." As vozes da cidade, os olhares de julgamento que ele enfrentará desde jovem, pareciam sussurrar o mesmo. André sentiu as muralhas que derrubara na noite anterior voltarem a se erguer, tijolo por tijolo. Ele queria acreditar em Tomás, mas o medo de ser apenas um momento passageiro o paralisava. Tomás, percebendo a mudança, tentou se explicar, mas André se fechou, respondendo com frases curtas, mantendo a distância. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado. Tomás continuou o trabalho na casa, mas os momentos de leveza entre eles desapareceram. André se enterrava no trabalho, evitando os olhos de Tomás, enquanto as lembranças do pai e do antigo amante o perseguiam. Ele se perguntava se estava destinado a repetir o mesmo ciclo, abrir o coração apenas para vê-lo quebrado. A casa, ainda em obras, parecia refletir seu estado interno, meio construída, meio destruída, presa entre o que era e o que poderia ser. Certa tarde, a mãe de André apareceu sem aviso. Durante a visita, ela fez comentários sutis, mas cortantes, sobre a necessidade de estabilidade e uma vida adequada. André sabia o que ela queria dizer, mesmo sem mencionar diretamente. O peso da desaprovação dela, somado às dúvidas sobre Tomás, fez André questionar se valia a pena lutar por algo que o mundo parecia rejeitar. Ele olhou para as paredes meio consertadas, para as ferramentas de Tomás espalhadas pelo chão, e sentiu uma raiva silenciosa, não de Tomás, mas de si mesmo, por querer tanto algo que parecia tão frágil. Naquela noite, sozinho, André caminhou pela casa, o som dos seus passos ecoando no vazio. Ele parou onde haviam se beijado, tentando recuperar a sensação de liberdade daquela noite, mas tudo o que sentia era medo. Medo de que Tomás ainda estivesse preso a Miguel, medo de que ele próprio nunca fosse capaz de se entregar por completo. A tempestade passará, mas dentro dele o caos permanecia, e a sombra do passado, de Miguel, do pai, da cidade, parecia maior do que nunca. A ausência de Tomás deixou a casa de André estranhamente silenciosa. As ferramentas, largadas em cantos, pareciam fantasmas de um trabalho interrompido. Ele havia dito que precisava de alguns dias para resolver coisas com Miguel, e André, embora tivesse assentido, sentiu um vazio crescer dentro de si. Sozinho, ele caminhava pelos cômodos, o som dos próprios passos amplificando suas dúvidas. A casa, meio reformada, refletia seu coração, dividido entre o desejo de se abrir e o medo de se quebrar novamente. Cada viga exposta, cada parede inacabada, parecia zombar da sua incerteza. Durante esses dias, André mergulhou no trabalho, tentando preencher o vazio com números e relatórios. Mas sua mente voltava sempre a Tomás, ao beijo na noite da tempestade, à sombra de Miguel que pairava entre eles. Ele se perguntava se estava perseguindo um sonho impossível, algo que a cidade, a família, o mundo ao seu redor nunca aceitariam plenamente. As lembranças do pai voltavam com força, suas palavras duras sobre o que um homem deve ser cortando como lâminas. André sentia que, ao querer Tomás, estava desafiando não apenas o passado, mas também o peso de uma sociedade que ainda lançava olhares de desaprovação. Uma visita inesperada da mãe intensificou o conflito. Ela chegou numa tarde chuvosa, com um olhar que misturava preocupação e julgamento. Enquanto tomavam café,
ela falou sobre a importância de se estabelecer de forma adequada, de encontrar estabilidade. André sabia o que ela queria dizer. As palavras dela, embora suaves, traziam o mesmo peso que as do pai, uma expectativa de que ele escondesse quem era para se encaixar. Ele tentou mudar de assunto, mas a tensão ficou no ar, e quando ela partiu, André sentiu-se mais sozinho do que nunca. Olhando para as paredes inacabadas, ele se perguntou se valia a pena lutar por algo que parecia destinado a desmoronar. Tomás voltou numa manhã fria, o som das botas ecoando na entrada. Ele parecia diferente, mais leve, mas com uma sombra de cansaço. Sem rodeios, ele contou que enfrentará Miguel, deixando claro que o passado entre eles estava encerrado. A confissão deveria ter aliviado André, mas, em vez disso, trouxe mais perguntas. Ele podia confiar em Tomás? Podia confiar em si mesmo para amar abertamente, num mundo que tantas vezes virava as costas? Tomás percebeu a hesitação e tentou se aproximar, mas André recuou, mantendo a distância. Ele disse que precisava de tempo, que não sabia se podia dar o próximo passo. Os dias seguintes foram um teste de paciência. Tomás continuou o trabalho na casa, movendo-se com a mesma precisão de sempre, mas o espaço entre eles era palpável. André observava, dividido entre o desejo de se entregar e o medo de repetir erros passados. Ele pensava no amante que o abandonara, nas noites em que se sentirá pequeno sob o peso do julgamento alheio. Cada vez que via Tomás, sentia um puxão no peito, a vontade de tocar, de acreditar, de deixar as muralhas caírem. Mas a voz do pai, os comentários da mãe, os sussurros da cidade o seguravam. Uma noite, enquanto a chuva voltava a cair, André sentou-se na escada da entrada, segurando uma caneca de café frio. Ele pensou em Tomás, na forma como ele parecia viver sem pedir permissão, e no quanto isso o atraía. Mas também pensou em si mesmo, no homem que passará anos escondendo quem era, temendo ser rejeitado novamente. Ele queria acreditar que Tomás era diferente, que o que sentiam podia ser real. Mas a dúvida persistia, como uma rachadura que nenhuma reforma podia esconder. André sabia que precisava decidir, ficar preso ao medo ou arriscar tudo por algo que, pela primeira vez, parecia valer a pena. A chuva parara, mas o ar no porto ainda carregava a umidade de dias turbulentos. André, depois de noites inquietas, tomou uma decisão. Ele não podia continuar preso ao medo, às vozes do passado que o mantinham acorrentado. Quando Tomás voltou para continuar o trabalho na casa, André o deixou entrar, não apenas pela porta da frente, mas em algo mais profundo. Era um passo hesitante, mas necessário, para reconstruir a confiança que quase se perderá na sombra de dúvidas e memórias. Eles começaram a trabalhar juntos, lado a lado, selando rachaduras e alinhando novas vigas. Cada martelada, cada prego fixado, parecia um esforço conjunto para erguer algo mais do que uma casa. André sentia a presença de Tomás como um contraponto à sua própria incerteza, sólida, presente, sem exigir nada além do que ele estava pronto para oferecer. Durante as pausas, compartilhavam café, e Tomás, em momentos de silêncio, começou a abrir-se. Ele falou sobre sua própria jornada, a rejeição da família, que o cortara por viver abertamente como era, o peso de carregar sua verdade numa cidade onde os olhares ainda podiam ser cortantes. André ouviu, reconhecendo ecos de suas próprias lutas, e percebeu que, apesar do medo, nenhum dos dois estava sozinho. A mudança em André ganhou força numa tarde tensa, quando sua mãe apareceu novamente. Desta vez, ele não desviou do confronto. Quando ela repetiu, com cuidado, seus desejos de que ele encontrasse estabilidade, André respirou fundo e falou a verdade. Ele disse que estava construindo a vida que queria, com quem queria, e que isso incluía Tomás. As palavras saíram firmes, embora seu coração batesse descompassado. A mãe ficou em silêncio, o olhar oscilando entre surpresa e desconforto, mas não discutiu. Quando ela partiu, André sentiu um alívio que não conhecia há anos, não porque a mãe aprovara, mas porque ele escolhera ser honesto, sem se esconder.
Com o tempo, a casa começou a tomar forma. As paredes, agora firmes, sustentavam o peso de um novo começo. André e Tomás trabalhavam com um ritmo que parecia sincronizado, como se cada prego fosse uma promessa tácita. Não havia pressa, mas também não havia mais silêncios pesados. Eles falavam sobre o passado, não apenas as dores, mas os sonhos que haviam enterrado. Tomás confessou que, por muito tempo, temera que viver autenticamente significasse solidão. André admitiu que sempre se protegera demais, com medo de ser ferido novamente. Essas conversas, simples mas cruas, construíram algo que nenhuma ferramenta poderia: confiança. Quando a obra terminou, a casa estava transformada, não apenas consertada, mas viva, como se respirasse com eles. Num fim de tarde, sentaram-se nos degraus da entrada, o sol poente lançando sombras suaves. As mãos se tocaram, dedos entrelaçados, e pela primeira vez André não olhou ao redor, temendo quem poderia ver. Ele não sentia mais o peso dos olhares da cidade, nem a voz do pai ecoando em sua mente. Sentia, em vez disso, a força de estar ao lado de alguém que o via por inteiro, e que ele escolhera ver da mesma forma. A jornada não terminara. André sabia que o mundo ainda teria seus julgamentos, que haveria dias em que a dúvida voltaria. Mas, naquele momento, com Tomás ao seu lado, ele sentiu algo novo, a coragem de ser quem era, sem se esconder. A casa, agora completa, era mais do que um lar, era prova de que ele podia reconstruir não apenas paredes, mas a si mesmo. E, pela primeira vez, André acreditou que podia amar sem medo, num mundo que, mesmo olhando de lado, não podia pagar o que eles haviam construído juntos.